Hugo, um rapaz de 22 anos que havia abandonado a faculdade, estava se divertindo em um bar da cidade. Ele já tinha consumido álcool demais, mas ainda queria conquistar o coração de Aurora. Uma música alta tocava e as garotas dançavam na pista. Hugo tinha dificuldade para se equilibrar enquanto tentava se juntar a elas. Depois de várias tentativas frustradas, ele desistiu e jogou-se de volta no sofá. 20 minutos depois, o garçom voltou com uma bandeja de tequilas, seguido pelo gerente, que percebeu que Hugo estava quase dormindo e puxou o garçom para impedir que o servisse. "Acho que ele já bebeu o suficiente", disse. Algum tempo depois, as garotas voltaram para a mesa, rindo. Ao verem Hugo jogado no sofá, completamente bêbado, gargalharam. Enquanto tentavam cutucar Hugo para acordá-lo, ele se sentou atordoado e gritou: "Traga mais uma rodada para nós." As garotas riram novamente. Além dos seguranças da boate, uma pessoa estranha estava ali, Janaína. Ela havia ocupado o mesmo lugar por 2 horas. Quando questionada se queria beber algo, respondeu que um suco de laranja estava ótimo. Naquele lugar cheio de jovens, ela parecia estar fora daquela atmosfera. Ao se sentar no bar, um grupo de universitários embriagados tropeçou próximo a ela. Um rapaz disse claramente bêbado: "De quem é essa mãe? Ela não deveria estar com os netos ou algo assim?" Janaína não ouviu o comentário, mas o bartender ouviu e riu para os adolescentes, limpou o balcão e se aproximou da mulher. "Desculpe, senhora. Não quero ser intrometido, não é meu trabalho, mas tenho a impressão de que você não está aqui por diversão." Pela primeira vez naquela noite, Janaína olhou para cima e sorriu, agradecida por ter chamado a atenção do bartender. "Você está correto, não vim até aqui para me divertir, mas se não fosse pela música alta, poderia vir mais vezes. Eu sei que pareço excessivamente protetora, mas estou aqui para zelar pelo bem-estar do meu filho. Ele é tudo o que tenho e não quero vê-lo envolvido em confusões." Janaína olhou em direção à mesa de Hugo e as garotas. "Que legal, senhora. Nem todas as mães fariam isso. Eu sei, mas ele não tem muitos limites. Tenho medo de que se envolva em uma briga e saia machucado." Nesse meio tempo, Hugo virou o rosto e se sentiu um pouco melhor ao ouvir a sugestão: "Vamos lá, vamos para outra balada. Tem uma nova no centro da cidade, é um lugar bacana. Vamos nos apressar." Ele se abaixou para pegar o telefone e as chaves do carro na mesa de vidro. Uma das garotas, que aparentava ter algum juízo, disse: "Não me importo de ir para outra balada, mas precisamos chamar um táxi." "Não vou entrar no carro com você, Hugo. Você acha que não consigo dirigir? Se está com medo, tudo bem. Peça um táxi." "Eu vou de carro", disse Hugo. Nesse momento, uma voz familiar surgiu por trás. "Hugo, querido, por favor, pegue um táxi." Janaína amava muito seu filho, mas podia ser um pouco rígida às vezes. Quando ele estava bêbado, o rapaz não queria parecer bobo na frente de Aurora, com quem aparentemente se sentia seguro e independente. Essa situação possivelmente prejudicaria a imagem que ele havia construído. Então, Hugo se levantou mais confiante e se virou. "Oi, mãe. O que faz aqui?" Ultimamente, Janaína achava que seu filho estava se tornando mais parecido com seu ex-marido, Danilo, um homem insignificante que adorava ficar sentado no sofá sem fazer nada. Quando o filho tinha apenas 5 anos, ela não suportava mais a inatividade do homem e decidiu expulsá-lo de casa. Hugo acreditava que sua mãe era a razão pela qual ele não teve um pai presente em sua vida. O rapaz disse à mãe que, se tivesse tido a presença de um pai enquanto crescia, não se sentiria tão sozinho. A mulher ficou extremamente ferida com essas palavras, afinal, ela queria o melhor para o filho. No entanto, Hugo preferia se fazer de vítima em vez de tentar entender a situação. Janaína entendeu que o filho não estava pronto para saber a verdade. Ele era apenas uma criança e Danilo, na verdade, nunca quis ter um relacionamento.
Ele não estava perdido na vida, mas simplesmente não queria fazer o esforço de conquistar nada. Ele passava os dias na rua com os amigos, bebendo cerveja em bares, enquanto ela ficava em casa cuidando do filho e trabalhando remotamente como despachante de caminhões. Ela era a provedora da família, e após 5 anos, Danilo não mudou nada. Antes de expulsá-lo, ela questionou o homem se ele queria continuar vivendo daquela maneira. Ele estava satisfeito com a vida. Hugo, me dê as chaves do carro. Olhando em seus olhos suplicantes, ela podia entender que ele não queria que ela fizesse aquilo ali na frente de seus amigos. Ela entendia que o filho o amava muito e sabia que ele tinha limitações, mas também sabia que não podia fazer muito mais do que aquilo. Mãe, vá para casa, está tudo bem. Hugo ficava cada vez mais irritado. Vou embora assim que vi meu filho indo são e salvo, não dirigindo bêbado. Hugo podia notar que Aurora, a garota que ele tentava impressionar, presenciava a cena furiosa. Ele então disparou para a mãe: por que você está sempre me perseguindo, correndo atrás de mim? Estou cansado de você. Ele saiu da boate em direção ao carro, um presente dado pela mãe em seu 21º aniversário. Janaína saiu correndo atrás do garoto vendo entrar no carro, mas ela não conseguiu impedir que ele ligasse o motor. No entanto, ela conseguiu pular no banco do carona e se sentar. Vá embora, eu não quero mais vê-la. Estou cansado da sua cara. Ele costurava entre os carros. Os pensamentos de Janaína congelaram quando as palavras do filho o atingiram. Talvez fosse mesmo a hora de deixá-lo ir, fazer as coisas do seu jeito. Ele faria 23 anos em breve, então talvez fosse hora de ele se responsabilizar por seus atos. Quando ela pretendia solicitar a ele que parasse o veículo para que ela descesse, ambos ouviram um ruído alto. Hugo freou bruscamente o carro imediatamente. Considerando a condição do homem que havia atingido, estava evidente que não poderiam fazer muito por ele. Janaína ligou para o serviço de emergência imediatamente. Mãe, o que faremos agora? Não podemos fazer muito, disse. Sirenes ao fundo indicavam que a ambulância e a polícia estavam a caminho. Hugo observava as mulheres e disse: Mãe, você pode pegar meus cigarros? Eles devem estar no painel. Janaína aproximou-se do carro, sua mente já não funcionava corretamente. Ela não sabia o que fazer. Sentou-se no lugar do motorista e procurou pelo maço. Onde está? Ela se inclinou para ver se estava debaixo do banco ou no porta-luvas, mas a polícia chegou. Os 2 policiais aproximaram-se do homem e os paramédicos confirmaram que ele não estava respirando. Eles caminharam ao redor do carro e pararam em frente a Janaína. Provavelmente ela será enquadrada por dirigir de forma irresponsável, disse um policial ao outro. Como assim? Perguntou Janaína, surpresa. Hugo já estava conversando com um terceiro policial. A mãe dirigia de forma irresponsável, mesmo com minhas tentativas de fazê-la parar, ele disse. Eu estava dirigindo no início, mas com as ordens da mãe para eu sair do volante e ela assumir, fizemos a troca. O carro é meu, mas, como eu disse, ela estava dirigindo. Eu até avisei para ela olhar para a frente e prestar atenção. Acho que ela nem percebeu. Hugo, do que você está falando? As sobrancelhas da mulher se levantaram. Ela tinha uma escolha, mas sabia o que Hugo estava fazendo. Sabia que ele contava com ela para assumir a culpa. Ela poderia dizer aos policiais que tudo era uma mentira, que seu filho estava dirigindo o tempo todo, mas não conseguia pronunciar as palavras. Aos poucos, ela se dava conta da triste realidade. Sentou-se no chão e chorou copiosamente enquanto ouvia o filho detalhar o que havia acontecido. Estava exausta e não tinha forças para resistir. Deixou tudo aquilo acontecer e se preparou para aceitar o destino. Assinou todos os documentos e foi levada sob custódia. Não tentou resistir. Nunca vimos uma pessoa tão calma nessa situação, senhora. Obrigada por sua cooperação, disse o policial, surpreso.
Era como se ela estivesse sendo engolida por um buraco e tudo o que ouvia eram vozes abafadas. Nunca me senti tão vazia por dentro, pensou. 2 anos se passaram e Hugo não visitou a mãe nenhuma vez. Ela também não estava esperando. Tinha decidido que não tinha mais um filho. Pediu a uma amiga para vender sua empresa de despachante. Uma parte do valor foi para a família da vítima e a outra foi depositada em sua conta bancária. Ela era a única que a visitava. Janaína sentia-se abandonada e já não se importava com nada. Quando a amiga finalmente percebeu que a mulher havia sido injustamente enviada para a prisão para proteger o filho, ficou com o coração partido ao compreender um pouco da relação entre mãe e filho deles, e ficou muito zangada. Sem o conhecimento de Janaína, um outro processo estava em andamento. Sim, ela trabalhou arduamente para buscar justiça. Por coincidência, o mesmo promotor que havia acusado Janaína agora estava trabalhando como advogado de defesa. Ao descobrir isso, a amiga entrou em contato com o homem. Ela ficou intrigada ao ver o homem, mas a amiga logo explicou tudo o que havia acontecido nos últimos meses para Janaína. Seja seu filho ou quem quer que seja, isso não está certo. É bom vê-la novamente, disse sua amiga. E então, o que acontecerá depois disso? Janaína perguntou, deprimida. Sua voz tinha um tom de indiferença. Serei libertada. E o que mais? Perdi tudo. Minha empresa faliu, as pessoas que conheço pensam que sou uma criminosa. Devo sair por aí contando a todos que fui injustamente incriminada? Que meu filho é quem deveria estar atrás das grades. Por que eu quis ter uma vida assim? Bom, liberdade é liberdade, mas a liberdade pode ser pior do que a vida aqui, Janaína falou. A amiga visitava Janaína com mais frequência do que a mulher esperava, e eventualmente, até começou a aguardar ansiosamente pelas visitas. Nesse meio tempo, Hugo também havia conquistado o coração de Aurora. Os dois estavam juntos há alguns anos, e quando o rapaz mencionou a quantidade de dinheiro na conta da mãe, a menina não hesitou. No entanto, o fato de o rapaz não conseguir ter acesso à quantia ainda a preocupava. Não é seu dinheiro, Aurora, por favor. 7 anos na prisão. Não ouço notícias dela há tanto tempo. Ela nem deve estar viva mais. Você não sabe de nada, com certeza, persistiu Aurora. Não importa, eu conheço a minha mãe. Ela me ama tanto que me daria todo o dinheiro. Eu nunca entendi como ela conseguiu te convencer a ir no banco de carona quando saiu do bar, disse Aurora. Hugo limpou o suor da testa. Se a garota descobrisse a verdade, ela o abandonaria imediatamente, e isso era algo que ele não permitiria. Eles esperaram mais alguns meses antes de buscar a herança. Recentemente, a amiga e até então assistente da mãe, viu Hugo por acaso, mas fingiu não ter visto e continuou seu caminho. No entanto, Hugo viu e disse, Oi, Karina, você tem ouvido falar da minha mãe? Ele tentou convencer a mulher que se preocupava, embora seu coração estivesse acelerado de medo da verdade. Mas ela não queria dar tanta importância, ele não merecia essa atenção. Nesse meio tempo, Hugo, o rapaz, realmente acreditava que sua mãe estava gravemente doente ou até mesmo morta. Portanto, entrou em contato com os advogados. Quando chegou em casa, falou animadamente para Aurora que os dois fariam uma viagem para fora, como prometido. Tive uma reunião com os advogados e herdei tudo, disse Hugo. Aurora olhava para Hugo com olhos brilhantes. Herança? Ela está morta? Não vais acreditar nisso, mas a amiga dela me disse que sim. Não acredito. Há muito dinheiro em sua conta. É disso que estou falando, meu amor. Após um mês, o advogado convidou Hugo para uma reunião no escritório. Assim que o rapaz se arrumava, Aurora entrou no cômodo. Vou contigo, querido. Quero ouvir com meus próprios ouvidos. Não acredito que meus sonhos se tornaram realidade. Finalmente. As emoções a deixavam louca de felicidade. Hugo não conseguia acreditar que era ele,
O homem ali, proporcionando tudo aquilo. Ele mandou fazer um terno para a ocasião. Querido, és tão cruel. Tua mãe morreu e estás vestido como se fosse uma comemoração, disse Aurora. É culpa dela. Não quero perder tempo de luto. Quero aproveitar a vida, respondeu Hugo. Eu acho que está certo. Quem conseguiria viver com o estigma de ser filho de uma mãe que atropelou um pedestre? Exatamente, esse dinheiro é uma compensação pelo meu sofrimento, falou Hugo. Encerrar a conversa desconfortável com o rumo que estava tomando, ele decidiu apressar sua namorada e os dois correram para o escritório de advocacia. Ao chegarem lá, ficaram surpresos ao ver Karina sentada ali também. O rapaz sentiu irritação com a presença da mulher e se questionou se sua mãe havia deixado algo para ela no testamento. No entanto, a situação se revelou mais intrigante do que isso. Hugo imaginou que teria que assinar papéis, mas o advogado interveio, dizendo: Hugo, gostaria que você assistisse a um breve vídeo. Não podemos pular esta parte, infelizmente. Todos voltaram sua atenção para a tela, onde aparecia uma mulher, sua mãe, saudável e sorridente, segurando um bebê nos braços. Hugo perguntou: ela está viva? Mas ninguém respondeu. No vídeo, sua mãe expressou o desejo de que Hugo fosse feliz, afirmando que agora ele era um homem crescido e independente, como ela sempre quis. No final, ela o aconselhou a ser sempre honesto consigo mesmo e a nunca decepcionar aqueles ao seu redor. Quando o vídeo terminou, Hugo chorava como um animal ferido. Aurora saiu da sala sem nem olhar para ele, compreendendo a situação. Mesmo em circunstâncias tão delicadas, ela agiu como uma verdadeira mãe, deixando algo para seu filho. Nesse meio tempo, Janaína estava sentada do outro lado do planeta com alguém que realmente amava e valorizava, seu novo namorado, Lucas. Ele ficou chocado com o imenso coração da mulher durante todo o processo, e enquanto eles tentavam reunir provas e evidências para uma revisão do caso, ela desistiu. Ela não queria ferir o filho e faltava pouco tempo para que fosse liberada. Lucas considerou toda a situação e sugeriu que ela permitisse que ele fosse responsabilizado por suas ações, mas ela não concordou. Após tudo isso, foi acordado que o garoto seria deixado em paz. Depois que Janaína foi liberada, os dois começaram a se encontrar com frequência. Com o passar do tempo, tiveram uma filha. Apesar de tudo o que aconteceu em sua vida, Janaína estava muito feliz. A reflexão presente nessa história nos convida a repensar a noção de vingança e a considerar a importância de cultivar a resiliência em meio às adversidades. Ao invés de buscar vingança, podemos direcionar nossa energia para crescer, superar desafios e demonstrar nossa capacidade de seguir em frente. E ao mesmo tempo, devemos lembrar de valorizar e expressar gratidão aos nossos pais, reconhecendo o papel fundamental que desempenham em nossas vidas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!